pessoal, aqui é Pimenta de novo com vocês mais uma vez nessa segunda parte da semana em Algum Lugar nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito presente que eu comentei um pouco ontem, que é o autismo, depois da vinheta. Um dos temas mais presentes, durante a leitura de Algum Lugar nas Estrelas é o comportamento diferente do Early Alden. Conforme a gente conversou ontem, o Early é o amigo do Jack, ambos estão na escola, para garotos lá no Maine, e os dois sofreram uma perda muito dura na vida deles. Acontece que o Early vai sair numa jornada que ele acredita ser muito importante para ele. Ao longo do livro, ele vai intercalando a jornada deles em si com uma história do Pi. Parece o número Pi, mas na verdade é o Pi pessoa, bem similar àquele filme que teve falando as aventuras de Pi. O que a gente percebe é que o Early é diferente, ele é de alguma forma especial. E a gente percebe, mas aí no final do livro, a autora, já fora da história do livro, a autora corrobora que ele tem autismo. Autismo ainda é um tema com um bocado de tabu. As pessoas imaginam que pessoas autistas são aquelas pessoas totalmente ausentes, que não contribuem com a sociedade, que não se socializam de forma alguma, em nível algum. Então tem muito tabu, muita coisa que na verdade é errônea. O autismo em si, ele tem vários graus e níveis, incluindo a síndrome de Asperger, é difícil de falar, síndrome de Asperger. E eles são classificados como TEA, transtorno de espectro de autismo. Ou seja, todas as classificações e graus diferentes, com algumas variações, eles são encaixados nessa categoria. Inclusive, está na CID-10, que é uma classificação internacional de doenças e similares. No caso, o autismo é uma desordem, um transtorno ligado ao lado psicológico. Ele se manifesta principalmente no comportamento da pessoa. A criança com autismo, adulto com autismo, ele é bem antissocial, de fato, mas ele não chega, como tem diversos graus, a pessoa não chega a ficar total e completamente ausente do mundo, por assim dizer. Ela tem o grau dela de sociabilidade, dependendo do grau dela de autismo. O autismo também atinge o lado sensorial. Então, algumas pessoas com autismo, elas têm uma sensibilidade maior nos 5 sentidos, em algum dos 5 sentidos. Por exemplo, ela pode ter um paladar super sensível, ou uma visão mais sensível, ou uma audição. Para quem não sabe, o Rodrigo, o Odin, ele tem 3 filhinhas, 2 delas são mais novinhas, são gêmeas, e uma delas tem autismo. Então foi interessante ler Em Algum Lugar nas Estrelas, porque muitos dos comportamentos que o Early manifestava, ela também manifesta. E a gente aprendeu a lidar com o jeitinho dela de ser. Então, quando o Early ficava contrariado, que ele ficava nervoso, ela manifesta a mesma coisa. Ela é muito inteligente, assim como ele tem uma aptidão absurda em matemática, ela tem uma aptidão absurda em desenho, tanto escrito à mão quanto no computador. Ela faz coisas extraordinárias com Paint, eu só copio e colo as coisas. E ela faz animações inteiras, é super interessante de vê-la agir, de vê-la fazer as coisinhas dela. Ela tem a parte não muito sociável, assim como o Early. Ela gosta de ficar com pessoas que ela gosta mesmo. E mesmo assim, tem vezes que ela, não, eu quero ficar com o pai, eu quero ter meu tempinho aqui fazendo as minhas coisas. Mas isso não desabona ela de uma vida social. No caso, a Claire Vanderpool, ela até pontua isso, que o Early é o que se chama de autista funcional, altamente funcional. Ou seja, ele contribui para a sociedade, ele interage na medida dele, nos limites dele, é claro, mas ele tá ativo, assim como no caso da filhinha do Rô, da nossa filhinha. O diagnóstico, ele é bem diferenciado, não é um diagnóstico simples de se fazer. Os pais têm que observar o comportamento da criança desde cedo, porque esse comportamento antissocial se manifesta muito cedo, por volta dos 3 anos, até os 3 anos a criança já começa a manifestar, a parte de ficar mais isolada, de ficar mais na dela, que pode parecer uma coisa mais usual, pode ser autismo ou algum aspecto do TEA. Então, o diagnóstico é feito principalmente por observação não só dos pais, mas depois entra o profissional de saúde que vai fazer essa observação, que vai ver se todos os comportamentos apresentados eles batem com os sintomas de TEA, de autismo.
As causas em si são muito diversas, geralmente são ligadas ao gene. Então, se a pessoa tem caso na família anterior, a probabilidade dela ter, né, no filho dela, no ovo tal, de ter também é provável, tem aquela probabilidade genética. Às vezes pode ser alguma outra particularidade do gene, então não tem muito o que ser feito. Ou tem algumas causas externas, como, por exemplo, uma infecção por vírus, ou algum comportamento de risco da mãe, né, em relação a drogas, né, ao uso de drogas, ou de entorpecentes, como cigarro, etc. Vários fatores podem culminar para ter, né, esse diagnóstico de autismo. O tratamento, basicamente, é o tratamento psicológico e comportamental. Então, vai ser necessário muito empenho e engajamento dos pais da criança. A gente vê isso que o Early fala do irmão, que ele perdeu, né? Com muito carinho. O Fisher, ele entendia o Early e ele tratava o Early da forma certa de se tratar, sabe? Com respeito, não tratar como se ele fosse debilitado mesmo. E tem vários tipos de tratamento psicológico que ensinam a criança, que vão ajudando a criança a fixar certas noções de comportamento social, do que é certo e do que é errado, do que ela precisa aceitar, do que ela pode aceitar, do que ela não precisa aceitar, né? Tanto em relação aos pais e tudo mais. É interessante que a gente vê duas nuances do comportamento de um autista nos dois livros. Assim como a gente vê em Algum Lugar nas Estrelas, a gente vê aqui também no Menino que Desenhava Monstros, porque o Jack Peter, aqui, protagonista do livro, o menininho, ele tem Asperger, que, como eu falei, é uma divisão, né, do TEA, um tipo de autismo. Só que do lado dele, ele é bem agressivo. Ele já agrediu a mãe dele, e ele fica com aquela obsessão dos monstros, dos citados monstros aqui. Então você vê a diferença entre os vários tipos de autismo que podem existir e como tratar cada um deles. Tem um texto super legal que a gente colocou lá no site, no odincompimenta.com.br, que fala mais detalhadamente de cada um desses tópicos, né, do diagnóstico, das causas, etc. E alguns sites, como da ABRA, Associação Brasileira de Autistas, que vocês podem visitar para saber mais coisas. Se você tem uma criança, né, autista, um filho autista, se é uma criança autista na família, ou até um adulto, é interessante que vocês vejam lá no site, ou até para saber mesmo como se portar com uma pessoa que tem o autismo, para desmistificar muita coisa que vocês podem acreditar que é verdade, mas na verdade não é. Então é sempre bom se manter informado. A informação é o melhor recurso para esse tipo de situação, para você saber como lidar e não, né, deixar, às vezes, destratar alguém porque você não sabe como lidar com essa pessoa. Então tá aí, 2 dos livros, né, da Dark Side, dos lançamentos mais recentes, falam sobre esse tema. São temas que vocês vão ver. O próximo tema é um pouquinho ainda mais pesado, que é o tema da perda. E é legal a gente poder ver livros de editoras, assim como a Dark Side, que te entretêm, que te informam, assim, é extraordinário, é espetacular. Então, galera, continuem nos acompanhando na semana em Algum Lugar nas Estrelas, ok? Espalhem aí nas suas redes sociais, conversem sobre os temas, conversem conosco também, tragam suas questões e qualquer outro assunto que vocês queiram falar, né, relacionados ao livro ou não. Sigam a Dark Side nas redes sociais dela, no site, tem sempre promoção na Saraiva e na Amazon para obter esses livros maravilhosos. Curtam aí a nossa página no Facebook, facebook.com/odincompimenta. Também estamos super ativos lá nas outras redes sociais como Twitter e Instagram, @odincompimenta. E agradeço por vocês estarem acompanhando a gente nessa semana mágica e importante. Muito obrigada pela audiência. Até amanhã, gente. Beijão, obrigada.